Meu nome é Edgar e nesse vídeo vou criar uma pequena aplicação para mostrar a utilização do JUnit, um framework de teste unitário para a linguagem Java. Então vamos lá, vou criar um pequeno aplicativo Java com um aplicativo simples. Vou clicar aqui, vou dar o próximo, vou dar o nome de exemplo 01 e vou criar um pequeno aplicativo para realizar esses testes. Então vamos lá. Está criando aqui um novo projeto. Vamos aguardar. Ok, então o meu projeto já foi criado aqui. E eu tenho a minha estrutura de diretórios já criada, ainda sem nenhum código-fonte. Então a primeira coisa que eu vou fazer é no pacote código-fonte criar um pacote chamado triângulo. Vamos aguardar o NetBeans. Vou criar um pacote chamado triângulo. Ok, vou finalizar. E aí eu vou fazer um teste de uma classe triângulo que eu já tenho pronta aqui no meu computador. Eu já tenho essa classe chamada tipo triângulo para agilizar o nosso exemplo. Então eu vou colocar essa classe aqui. E ele já vai importar automaticamente para o projeto desse. Para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a classe tipo triângulo, vir em ferramentas e mandar criar um teste com JUnit. No caso aqui, por uma conveniência, eu vou criar com JUnit 3, mas você também poderia criar com JUnit 4. Vou selecionar, vou deixar todas essas opções de geração de código checadas e vou mandar o JUnit, o NetBeans, criar o código de teste para mim. Então, e no pacote de teste ele já criou a mesma estrutura, mas agora com a classe chamada tipo triângulo teste. Então essa classe já possui alguns métodos implementados. Bom, o primeiro método que eu vou testar é esse método chamado teste é triângulo. Ele retorna um booleano para verificar se é triângulo ou não. Então eu vou aproveitar aqui o código que o NetBeans já gerou para mim e vou testar se ele é um triângulo. Então eu vou fazer já usando o assert, passando o resultado e o valor esperado para mim. Isso eu vou usar, eu não quero usar o assert equals, eu vou usar o assert true para fazer esse tipo de operação. Vamos ver aqui, cadê o assert true? Ok, assert true. Vou tirar esse código. Opa, gerando aqui. Assert true. Não preciso de valor esperado. E os três lados que eu vou atribuir no caso, o valor 2, 2 e 2. Neste caso, eu espero um errozinho de sintaxe. Nesse caso, eu espero que ele retorne um triângulo. Tem um erro aqui, o que foi? Ah tá, tô esperando. Da mesma forma, se eu colocar um triângulo com dois lados diferentes e um igual, ele deveria retornar também que é um triângulo, para verificar se ele passou. Eu também poderia passar três lados diferentes, que é um triângulo com três lados diferentes. Então eu poderia, por exemplo, colocar esses valores e verificar se esse triângulo ele passaria ou não nos testes. Então eu poderia testar um último caso que ele não seja um triângulo. Por exemplo, eu passar menos 5. Né? Então vamos ver o que acontece se eu ponho menos 5. Isso não deveria ser um triângulo. Então vamos ver o que o JUnit vai retornar para a gente. Rodou. Opa, agora ele deu uma falha. Ele disse que falhou esse método. Por quê? Porque ele deveria retornar um falso. Então aqui ele deveria retornar um assert false, porque eu passei um valor que não é um triângulo.
Então, neste caso, eu deveria rodar e ele deveria retornar um valor positivo para mim. Olha, agora passou. Beleza. Da mesma forma, eu testo outros métodos. Eu vou testar esse último método aqui, que não é esse, que nem eu não preciso testar, esse obter tipo triângulo. Então eu vou tirar esse código instantâneo que a ferramenta gera pra gente. Vou colocar essa chamada da função como resultado esperado. E o resultado esperado nessa função, neste caso, ele retorna um inteiro. Vamos lá ver a descrição do método. Esse obter tipo triângulo, ele retorna equilátero caso os três lados do triângulo sejam iguais. Ele retorna isósceles caso um lado do triângulo seja diferente. E ele retorna escaleno quando os três lados do triângulo são diferentes. E ele retorna inexistente quando não é nenhum dos três casos acima, né, ou inexistente se ele não é triângulo. Então, vamos ver como é que a gente pode testar isso. Então, eu espero, por exemplo, quando eu passar 3 lados iguais, que ele seja equilátero. Então, antes eu vou atribuir os lados desse triângulo e verificar se isso é verdadeiro. Vamos ver aqui. Atribuir lados. Vou passar 2 e 2 para verificar se isso é verdade. Então, eu atribuir esses 3 lados e vou obter o tipo triângulo. Teoricamente, ele deveria retornar como equilátero mesmo. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vamos mandar executar esse teste e vamos ver se isso vai passar nos meus testes. Rodando. Então ele falou que passou. Mas eventualmente, na lógica do seu teste, na sua classe, o cara, por exemplo, o programador poderia ter comido mosca e ter colocado um diferente aqui. Então, no momento que eu fosse fazer um teste, passando 2, 2 e 2, 3 lados iguais, espero que ele seja equilátero. Nesse caso, vamos ver que a gente... Opa, eu fiz o botão errado. Neste caso, a gente veria que... Vamos terminar de rodar. Esperando a conclusão. E ele falou que passou. Mas por que ele passou? Porque eu esperava um valor e ele retornou outro. No caso, a gente teria que vir na classe tipo triângulo, analisar a classe e verificar por que está errado. Então, eu vou voltar aqui para igual. De forma semelhante, eu vou fazer os testes no caso dele ter um lado diferente. Então, quando o triângulo tem pelo menos um lado diferente, ele é um triângulo isósceles. Então, vamos lá. Eu quero que ele seja isósceles quando eu tiver 2 lados iguais e um diferente. Eu quero que ele seja... vamos colocar 3 lados diferentes. E eu quero que ele seja escaleno quando tenha 3 lados diferentes. Quando eu colocar um valor negativo, isso não é um triângulo. Eu tenho que me voltar um valor inexistente, porque não existe triângulo com lado negativo. Bom, agora os demais testes são feitos de forma semelhante. A questão é, eu tenho que colocar a minha entrada esperada, chamar a minha função que vai ter um retorno. E eu tenho que saber se o retorno gerado pela minha função é igual à minha saída esperada. Se for igual, meu teste passou. Se não for, o meu programa tem algum erro. Isso tem que ser feito para valores válidos e para valores inválidos da minha função. Ok? Por enquanto é só, depois eu continuo com mais testes de vídeo. Até lá!